E aí pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós iremos falar de movimento circular uniforme. Inicialmente nós iremos mostrar para vocês os conceitos de período e frequência. Quando o movimento uniforme é realizado ao longo de uma trajetória circular, o movimento torna-se repetitivo, isto é, o móvel vai passar por uma mesma posição com a mesma velocidade em intervalo de tempos iguais. O período de um movimento ele é o tempo necessário para o móvel completar um ciclo, ou seja, é o tempo necessário para ele completar uma volta no caso do movimento circular. No sistema internacional, o período é medido em segundos. Então, se eu tiver um período de 20 segundos, isso quer dizer que o móvel demora 20 segundos para poder completar uma volta numa trajetória circular. Já o nosso outro conceito de frequência, ele está relacionado ao número de ciclos por unidade de tempo que um móvel tem. Ele é a quantidade de voltas que um móvel percorre em um segundo. Então, no movimento periódico, a frequência é o número de vezes que o fenômeno se repete na unidade de tempo. Para o movimento circular, a frequência pode ser definida como o número de voltas realizadas em um certo intervalo de tempo. No sistema internacional, a unidade de frequência é o Hertz. Então, se eu tenho uma frequência de 20 Hz, isso quer dizer que em um segundo o corpo percorre 20 voltas. A gente pode fazer algumas equivalências aqui, que é o seguinte. A frequência é o número de ciclos, no caso do movimento circular, é o número de voltas num intervalo de tempo. No caso de uma volta, o intervalo de tempo que a gente associa é o período, porque o período é o intervalo de tempo que o móvel tem para completar uma volta. Então a minha frequência vai ser 1 sobre o período. É o inverso do período. E a gente tem aqui algumas outras unidades de frequência. Uma rotação por segundo equivale a 1 Hz, que equivale a 60 rotações por minuto. 60 rotações por minuto, isso quer dizer que em 1 minuto ele dá 60 rotações. E elas se equivalem. Mas no sistema internacional, a gente usa o Hertz como unidade de frequência. Beleza? Um outro conceito muito importante aqui para o movimento circular é o conceito de velocidade linear. A velocidade escalar constante de um movimento circular uniforme é chamada de velocidade linear, pois trata-se da rapidez do móvel ao longo da linha circular que ele percorre. É como se fosse a velocidade que um móvel teria em linha reta, mesmo ele estando em uma trajetória circular. A velocidade média a gente sabe que é ΔS sobre ΔT. Em uma volta, o ΔS vai ser o próprio comprimento da circunferência, 2πr. E o intervalo de tempo correspondente a uma volta, a gente sabe que é o período. Logo, a minha velocidade média vai ser o ΔS sobre ΔT, onde meu ΔS vale 2πr, o ΔT é o período, e como frequência é o inverso do período, eu também posso ter que velocidade é igual a 2πrf. Essa seria a velocidade linear. Mas existe uma outra denominação para a velocidade linear, que é a velocidade tangencial, porque essa velocidade ela está tangente aqui à curva, certo? Então é uma outra denominação que a gente tem para a velocidade linear. Bom, vamos imaginar agora uma roda de raio R que rola sem escorregar em uma pista horizontal, ou seja, ela não vai deslizar. Supondo que ocorra um rolamento uniforme, podemos obter a rapidez com que o centro da roda translada em função do período ou da frequência de rotação da roda. Quando a roda completa uma volta, um período, todos os pontos da periferia aqui da roda tocam a pista, acabam tocando a pista. Dessa forma, o centro da roda percorre o equivalente ao perímetro externo da roda, que equivale a 2πr. Então, quando a roda sai desse ponto aqui, o centro da roda sai desse ponto aqui até esse ponto aqui, ela vai deslocar o mesmo valor do seu comprimento de roda, que vale 2πr.
que é o perímetro externo da roda, certo? Então eu já tenho o ΔS, que é o deslocamento que esse ponto C vai ter quando a roda completar uma volta. Se ela vai completar uma volta, o intervalo de tempo relacionado a uma volta completa é o período. Então eu também já tenho um intervalo de tempo. Então se eu já tenho um deslocamento, que é 2πr, que equivale ao comprimento da roda, e já tenho um intervalo de tempo, que equivale ao período, eu já posso calcular a velocidade do centro da roda, que vai ser ΔS sobre ΔT. O ΔS vai ser 2πr, o ΔT vai ser o próprio período, e já que eu posso calcular 2πr sobre t, eu também posso calcular a velocidade do centro aqui da roda como 2πrf, f sendo a frequência de rotação da roda. Então esse conceito é muito importante. Quando a roda completa uma volta, ela sai girando, ela completa uma volta, esse centro deslocou aqui o próprio comprimento de roda, que vale 2πr, certo? Comprimento da circunferência. Uma curiosidade que a gente pode acrescentar aqui é que normalmente o velocímetro de um carro detecta o módulo da velocidade escalar desenvolvida por ele na pista pela frequência de rotação da roda, de uma das rodas do carro, e conhecendo o raio da roda, é possível então determinar a velocidade linear desse carro, a velocidade escalar desse carro, porque eu vou ter a frequência, vou ter o raio, então eu posso descobrir a velocidade escalar com que esse carro se desloca, beleza? Só a nível de curiosidade aí para vocês. Então pessoal, agora a gente vai resolver 3 exercícios para a gente poder fixar tudo que a gente aprendeu. Vou ler a primeira questão aqui com vocês para a gente poder discutir. Uma pessoa está em uma roda gigante que tem raio de 5 metros e gira em rotação uniforme. A pessoa passa pelo ponto mais próximo do chão a cada 20 segundos. Adote π igual a 3. Bom, esse t igual a 20 segundos é o período, que é o tempo necessário de uma volta. Na letra A, ele pede a frequência do movimento da pessoa em rotações por minuto e em Hz. E na letra B, ele pede a velocidade linear da pessoa. Então, para eu calcular a minha frequência em rotações por minuto, vou transformar esses segundos aqui em minutos. 20 segundos equivale a 1/3 de 1 minuto. Então, vai ser 1 sobre 3. Como a frequência é o inverso do período, 1 dividido por 1 sobre 3, vou conservar a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda, vou ter aqui 3 rotações por minuto. Se eu quiser a minha frequência em Hz, o meu período tem que estar em segundos. Como a frequência é o inverso do período, 1 sobre t, o t é o período, que vale 20 segundos, 1 dividido por 20, 0,05 Hz, que é a unidade no sistema internacional. Na letra B, ele pede a velocidade linear da pessoa. Então a gente pode fazer aqui, a velocidade da pessoa é 2πr sobre t, onde t é o período. E a gente vai ter aqui 2 vezes π, π ele pede para a gente adotar igual a 3, vezes 5, que é o raio, dividido por 20. A gente vai ter que a velocidade da pessoa vale 1,5 metros por segundo, a velocidade linear da pessoa. Bom galera, agora eu vou ler a nossa segunda questão. Ela tem uma configuração um pouco diferente. Vamos lá. Um carro trafega numa estrada retilínea com velocidade escalar constante de 108 km por hora. A figura ilustra uma de suas rodas cujo raio mede 25 cm e a posição de 2 pontos A e B da periferia da roda, num certo instante. Considere π igual a 3. Ele pede na letra A para a gente determinar a frequência de rotação da roda e na letra B as velocidades dos pontos A e B em relação à pista. Bom, começando pela letra A, a gente tem que a velocidade vale 2πrf. Eu posso transformar a minha velocidade em km por hora para metros por segundo dividindo ela por 3,6. Então 108 dividido por 3,6, eu tenho a minha velocidade em metros por segundo, 30 metros por segundo. Utilizando a fórmula de velocidade, V vale 30
2π, o π vale 3. Vou utilizar o raio em metros para eu colocar tudo no sistema internacional. 0,25 metros vezes a frequência. Então, se eu dividir aqui 30 por 6, 2 vezes 3, 6, dá 5. 5 dividido por 0,25 metro dá 20 Hz. Essa foi a letra A. Bom, na letra B a gente tem uma configuração de rotação mais translação da roda. Porque ao mesmo tempo que a roda rotaciona, ela também vai transladar. Então aqui na rotação, o meu centro não tem velocidade, mas o ponto A vai ter velocidade v, certo? Com o sentido da esquerda para a direita. E no ponto B a gente também vai ter uma velocidade v, só que da direita para a esquerda, para que a roda possa rotacionar no sentido horário. Já na translação, todos os pontos irão transladar com velocidade v, no mesmo sentido, da esquerda para a direita. Quando eu fizer a resultante, observe que no ponto B, eles têm a mesma direção, mas o sentido das velocidades são diferentes, são contrários. Então quando eu fizer a resultante aqui no ponto B, eu vou ter que a velocidade no ponto B vale 0. Então, VB vale 0. Quando eu fizer o somatório aqui no ponto A, as velocidades têm a mesma direção e mesmo sentido, e o mesmo módulo. Então quando eu somar, eu vou ter que a velocidade no ponto A vale 2v, o dobro da velocidade linear da roda. Então, a roda que tem uma velocidade linear de 108 km por hora vai ter uma velocidade no ponto A de 216 km por hora, já que no ponto A a velocidade vale o dobro da velocidade linear da roda. Beleza? Agora nós iremos para a nossa última questão da aula de hoje. Uma criança pedala seu velocípede com uma frequência de 0,5 Hz. A roda maior, solidária ao pedal, possui raio de 20 cm e as rodinhas traseiras têm raio de 10 cm. Supondo que as rodas não escorreguem no piso, responda. Na letra A ele pede qual o módulo da velocidade de tráfego da criança com seu velocípede e na letra B qual a frequência das rodas traseiras. Então a roda maior seria essa, ela vai possuir 20 cm, solidária ao pedal, e as rodas traseiras vão possuir 10 cm de raio. Bom, observe que a velocidade linear da roda dianteira tem o mesmo valor da velocidade das rodas traseiras, mas a frequência de rotação da roda dianteira vai ser diferente da frequência de rotação das rodas traseiras. Então eu vou calcular inicialmente aqui a velocidade de tráfego da roda dianteira, que vai ser a velocidade com que a criança tem com seu velocípede. Então, a velocidade pode ser 2π, o raio da roda dianteira, vezes a frequência da roda dianteira, que é 0,5 Hz. Então, a velocidade vai ser 2π, vou colocar em centímetros, vezes 0,5, não tem problema, minha resposta não vai estar no sistema internacional. Então, eu vou ter que a minha velocidade vai valer 20π centímetros por segundo. É a minha velocidade aqui, ela não está no sistema internacional, mas eu posso também representar ela dessa forma, certo? Bom pessoal, para a letra B, ele pede a frequência da roda traseira, das duas rodas traseiras. Eu posso então igualar a equação da velocidade da roda dianteira com a equação da velocidade das rodas traseiras, porque como eu falei anteriormente, a velocidade linear das rodas traseiras é igual à velocidade linear da roda dianteira. Então, 2π vezes o raio da roda dianteira vezes a frequência da roda dianteira é igual a 2π vezes o raio das rodas traseiras, que vale 10 cm, vezes a frequência das rodas traseiras, que é o que eu quero descobrir. Vou cortar esse 2π com esse 2π. Vou transformar o raio da roda dianteira, que está em 20 cm, vou transformar para metro, vai ficar 0,2, vezes a frequência da roda dianteira, que vale 0,5 Hz, igual, bom, o raio da roda
traseira vale 10 centímetros, eu vou transformar para metro, vai ficar 0,1 vezes a frequência das rodas traseiras, que é o que eu quero descobrir. 0,2 dividido por 0,1 dá 2, então 2 vezes 0,5 eu vou ter a minha frequência das rodas traseiras, que vale 1 Hz. Bom pessoal, a aula foi um pouco densa, tem bastante informação aí para vocês. Espero que vocês tenham absorvido e até a próxima, beleza? Valeu!